Olá pessoal, meu nome é Wendel. Eu vim aqui explicar um pouco sobre funções. Peraí, o que é uma função? Como que eu vou saber o que é uma função? Função não tem assim aquele, vamos dizer, uma definição concreta. Função não pode ser definida em algo, mas a gente pode começar introduzindo a função de jeito muito simples. A função, normalmente, é usada com uma formulazinha, que eu vou colocar aqui em cima, depois eu escrevo isso aqui de novo. Que, normalmente, as funções são função igual a setinha por B. Ah, Wendel, mas o que significa função de A setinha B? O que é isso? Essa setinha significa a função de A em B. Ah, mas o que é a ver? O que eu tenho a ver com esse A e com esse B? Você não tem a ver nada. Mas se você quiser passar no vestibular, o mínimo que você tem que saber é isso aqui que eu vou te passar agora. A gente pode começar com função falando sobre domínio e contradomínio. O domínio, vamos colocar que na nossa questão que está pedindo, está falando que esse conjunto aqui é o nosso conjunto A. E esse aqui eu vou apagar aqui, tá? E esse outro conjunto aqui é o nosso conjunto B. E agora você lembra que lá em cima estava escrito que a função é de A em B? A gente pode ver aqui que esse conjunto A é o nosso domínio, é o Dzinho de domínio. Sabe por que ele é o domínio? Porque ele é o dominante, ele é o garanhão, entendeu, né? Ele é o nosso domínio, porque ele é o dominante em cima do B. Então, a função aqui está escrita que em função, a função é o A em B. Então, quer dizer que o A domina o B. Isso você pegou, né? Esse CD aqui que a gente tem significa contradomínio. E o que é contradomínio? É o que está sendo mandado pelo domínio. Então, a gente pode ver aqui que no nosso conjunto A, onde tem os dominantes, esse é o nosso domínio. E esses números aqui são os dominantes. Como eles dominam tudo, eles são os donos da parada, eles são os populares. Eles vão mandar no conjunto B, que é o conjunto dos nerds. É o pessoal bem tranquilo, o pessoal bem bobinho, que não liga, entendeu? Então, o 1 está sendo ligado no 5, porque o 1 é o domínio e o 5 é o nosso contradomínio. O 2, a mesma coisa para o 6, o 3, a mesma coisa para o 7, o 4, a mesma coisa para o 8. Ah, Wendel, mas o que significa esse 9 aqui? Agora que eu vou explicar. Esse 9 aqui, tem algum desses números aqui que está sendo ligado nele? Não, né? Nenhum dos dominantes está ligado a este contradomínio. E agora eu quero te perguntar. Isso aqui é uma função? Com esse número faltando? Sim, é uma função. O que eu vou te explicar agora é bem simples. Bem simples, coisa fácil, receita de bolo. Olha, se no nosso conjunto A, que é o nosso domínio, tiver todos os números aqui saindo uma setinha só, e eles estiverem ligando todos os números têm setinha saindo dele, todos têm saindo desse conjunto A. Todos do conjunto A saem uma seta de cada número e ligam aqui. Se no conjunto B sobra um número, problema do conjunto B. Problema desse número 9, desse número aí que ficou sobrando, porque ele não vai ser dominado. Ele que tá saindo na boa dele, ele que não vai ser dominado, hein? Ó, então, a gente já sabe
que isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. Por causa que todos os números estão sendo ligados. E se sobrar um no conjunto do contradomínio, não tem problema. Se sobrar um, não tem problema. Repete aí. Se sobrar um, não tem problema. Isso aí. Agora aqui, vamos para essa outra função, digamos assim. Aqui a gente pode ver que o 1, todos os números têm saindo setinha, certo? O 1 sai para o 5, o 1 sai para o 9, o 2 sai para o 6, o 3 sai para o 7 e o 4 sai para o 8. Esses números aqui são os dominantes. Eles estão dominando os contradomínios. Esse aqui é o nosso conjunto A, esse é o nosso conjunto B. Mas aqui agora tem uma coisa diferente, certo? O nosso conjunto dominante, o 1, ele está ligando dois números. Isso aqui pode? Isso aqui é uma função ou não é uma função? Não é uma função. Isso não é uma função. Porque se no conjunto dos domínios tiver um número que sai duas setas dele, tá vendo que esse único número aqui tem um aqui e ele sai para 2, não é função. Então, se esse número aqui sai para 2, não é função. Certo? Então, como você pode ver que o nosso 1 está ligando para o 5 e para o 9, não é função. Então, assim que você já sabe. Olhou para o domínio, tem um número, está ligando 2, ixi, esquece, x, errada. Agora, eu vou apagar e vou fazer de novo, porque ficou pequeno, né, gente? Ninguém suporta ficar tendo que esfregar a cara no celular para ficar vendo coisinha pequena, né? Assim não dá, assim não funciona. Ó, eu vou escrever aqui de novo. O nosso conjunto. Aqui, aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Aqui eu coloquei aqui. O 1 está ligando no 5, o 2 está ligando no 6, o 3 está ligando no 7. Esse aqui é o nosso conjunto do domínio, esse aqui é o nosso contradomínio, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Agora vamos analisar. Aqui a gente pode ver que no nosso domínio está faltando um número. Um número, aqui ó, no domínio, não está ligando ninguém. Esse número aqui do domínio, que não está ligando ninguém, pode isso aqui? Não pode, né, rapaziada? No domínio, se sobrar um número no conjunto do domínio, você já sabe também, errada. Coloca um X. Não preciso nem eu ficar enchendo linguiça aqui, eu ficar explicando, só não. Se no seu conjunto do domínio tiver sobrando um número, não é função. Agora aqui, ó, o 1 tá ligando no 5, o 2 tá ligando no 6, o 3 tá ligando no 7 e o 4 tá ligando no 7 também. Agora eu te faço uma pergunta. Naquela questão, naquela outra questão que estava lá, o nosso conjunto domínio tinha saindo duas setas dele e não era função. E agora, o nosso conjunto no contradomínio tem um número que está recebendo duas setas. E aí, pode ou não pode, galera? Pode ou não pode? E é claro que pode. Agora eu vou explicar o porquê. Sempre não vai ser função quando sobrar um no domínio. Não vai ser função se sobra um número aqui. Não vai ser função se um número aqui sai para 2. Não vai ser função. Mas
sempre, em qualquer ocasião, vai ser função se todos os números do domínio ligam no contradomínio. Aqui a gente pode ver que o 7 recebeu setinha do 3 e setinha do 4. Mas a gente pode ver que no nosso domínio não tem nenhum número saindo 2. Certo? Então, o contradomínio pode receber 2 setinhas, mas o domínio não pode sair 2 setinhas. Entendeu? Ó, do domínio não pode fazer isso aqui, ele só pode fazer isso aqui. Mas, no nosso contradomínio, ele pode receber 2 setinhas, porque são de números diferentes. Entende? Agora a gente vai ver um pouco sobre os pontos e a distância e o ponto médio no plano cartesiano. Como pode ver aqui, eu coloquei alguns números aqui para a gente fazer uma continha. No plano cartesiano, a gente sabe que tem que colocar no plano, aí coloca os pontos. Aqui é depois que você encontrou os pontos. Você já encontrou os pontos e agora você quer saber a sua distância de um ponto ao outro. E como que você calcula essa distância? A gente tem uma fórmula, que é a distância de AB é igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. E agora, com essa fórmula aqui, a gente vai substituir os valores dessa conta. O que a gente vai colocar? A gente sabe, porque é coisa de assunto de 6º ano, a gente sabe que sempre o nosso primeiro valor é o nosso X, depois vem o Y. X e Y. A gente está vendo aqui que esse primeiro é o A, então tá todo mundo vendo. Então a gente vai colocar aqui o nosso X, XA, o nosso XB, o nosso YA e o nosso YB. O nosso XA é o quê? O X do A é o 7. O X do B é 1. O Y do A é 2. E o Y do B é 10. Certo? Agora, como que eu faço essa conta? Só substituir. Já tá aqui, ó. XA, XB, YA, YB. Agora você vem e copia a fórmula novamente. A distância de AB é igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Agora você vem e substitui na fórmula esses valores. Ó, a distância de AB é igual a raiz quadrada de, o nosso XA é 7, menos XB, que é 1, ao quadrado, mais YA, que é 2, menos YB, que é 10, ao quadrado. Então, a distância de A em B é igual a raiz quadrada de 7 menos 1 dá quanto? 7 menos 1 dá 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 2 menos 10. 2 menos 10 dá menos 8. Vai dar. Vou colocar entre parênteses, porque não pode um sinal do lado do outro. Menos 8 ao quadrado. A gente sabe que número negativo, número positivo, qualquer número negativo ou positivo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então a gente sabe que esse 8 aqui a gente já pode deixar ele positivo. Então, a distância de A em B é igual a raiz quadrada. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. 36 mais 8 ao quadrado, porque esse 8 vai ficar positivo, então você pode já tirar esse negativo dele, que fica mais fácil para você fazer a sua conta. 8 ao quadrado, 64. 64. Então, a nossa distância de AB é igual a raiz quadrada de 100.
Porque 36 mais 64, 100. Qual que é a nossa raiz de 100? 10. Porque 10 vezes 10, 100. Distância de A em B é igual a 10. Pronto. Você já achou a sua distância. Agora você vai achar o ponto médio. O ponto médio, como que eu acho o ponto médio? Vou passar a formulinha aqui do lado. O nosso ponto médio, a fórmula dele é... ponto médio é igual, vai abrir um parêntese bem grandão, pra você lembrar, XA mais XB dividido por 2, vírgula, YA mais YB dividido por 2. Fechou o parênteses. Porque isso aqui vai dar dois números, que vai ser o nosso x e y igual. Pronto. Agora, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui. Você já tem que XA é 7, você já tem aqui esses resultados. Então, o que você vai fazer? Substituir na fórmula de novo. Substituindo vai ficar x de A, XA, que é 7, mais 1, dividido por 2, ponto vírgula, YA, 2, mais YB, 10, dividido por 2, fechou o parênteses. Aqui a gente sabe que 7 mais 1 é 8, que é óbvio, 2 mais 10, 12, os dois dividido por 2. Agora, 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. E aqui você encontrou o seu ponto médio. E agora você sabe como calcula a sua distância de A em B e como que calcula o ponto médio no plano cartesiano, você obtém os pontos. Pronto. Agora que você viu função, você já sabe mais ou menos o que é. Você já aprendeu assim o básico do básico. A gente vai se aprofundar em algumas coisas. Eu esqueci de falar sobre o conjunto imagem. Vamos colocar aqui de novo. O 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Certo? Vou colocar aqui. Como você deve lembrar, isso aqui é uma função, porque não sobra nenhum domínio. Isso aqui é o domínio, esse aqui é o contra-domínio. Você tá vendo isso aqui? Beleza, não acabou por aí. Ainda tem o conjunto imagem. O conjunto imagem você vai colocar I, M de imagem. O que é o conjunto imagem, Wendel? Como que eu vou saber o que é um conjunto imagem? Agora que eu vou te explicar. O conjunto imagem são todos os números que estão sendo dominados pelos garanhões, que são os domínios. Todos os números que estão sendo dominados. Quais são os números que estão sendo dominados? Vou colocar aqui. O 5 está sendo dominado pelo 1. O 6 está sendo dominado pelo 2. O 7 e o 8. Todos os números que recebem setinha, todos os números que são dominados, eles viram o nosso conjunto imagem. Eu só retomei isso para não passar batido, porque isso também é conteúdo, certo? Cai também em vestibular. Agora, você viu que a gente aprendeu 3 coisinhas, certo? A gente aprendeu sobre o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. E aí agora a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada um desses aspectos. Primeiro a gente vai começar com o domínio, porque ele é o mais que tem coisa, é ele que define se é função ou não, entende? Então vamos começar por ele, já que ele é um dos mais importantes, que ele se define, que ele é o que define se tem função ou não.
Então vamos lá. Eu vou começar colocando aqui uma função qualquer. A função de x, que é igual a 2 dividido por x menos 3. Pronto. Aqui a gente tem uma função. E como que vai ser esse aprofundamento que eu vou falar sobre o domínio? A gente vai dar classificação para ele. A gente sabe que, deixa eu só testar, é o preto, assim. Essa é a nossa função, certo? E aqui a gente vai colocar que o domínio da função, que a gente está aprendendo, a gente vai ver sobre o domínio, certo? Então a gente vai colocar aqui, o domínio da função é igual. Aqui a gente tem uma divisão, certo? A função, ela é algo que é variável. Esse x aqui, vamos falar que é um número variável. Você pode colocar um número que você quiser. Se você quiser colocar 1 milhão, você coloca. Depende da conta que você quiser fazer. A gente está vendo aqui que isso aqui é uma divisão, certo? Se eu colocar aqui, vamos falar aqui, hipoteticamente, eu substitua esse meu x aqui, nosso domínio da função. Aqui a gente viu que o x menos 3 tem que dar maior que 0. E aqui a gente vai fazer essa equação, só resolver. O x tem que ser maior que 3, porque o 3 está aqui negativo, passa para o outro lado, positivo. O nosso x tem que ser maior que 3. E o nosso x, vamos falar que se eu colocar um 3 aqui, né? Vamos falar, se eu trocar esse valor de x aqui por 3, vai ficar 3 menos 3, certo? Que dá igual a 0. E não existe divisão por 0. Então, logo também percebe-se que o nosso x tem que ser diferente de 3. Essa é a nossa resposta. O x tem que ser maior que 3 e o nosso x diferente de 3. E como que eu escrevo isso por extenso? A gente sabe que o nosso x tem que ser diferente de 3. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser 0. Pode ser menos 1. Pode ser infinitos números. Só não pode ser o 3. Porque não existe divisão por 0. Então, logo, vou colocar aqui. O domínio da função é igual a o x pertence aos números reais, tal que o x tem que ser diferente de 3. Porque pode dar qualquer outro número, menos o 3. Porque não existe divisão por 0. Entende? Agora eu vou dar uma complicadinha a mais. Vou colocar aqui que a nossa função agora é uma função de x é igual a raiz de 3 menos x. Beleza. A gente aprendeu até agora, né, nessa nossa jornada, desde pequenos até hoje em dia, que a gente não sabe calcular uma raiz negativa. A gente ainda não aprendeu como calcular uma raiz negativa. Uma raiz quadrada negativa. A gente sabe se não tem nenhum númerozinho aqui, se não tem nenhum númerozinho aqui, essa é uma raiz quadrada. E a gente sabe que raízes quadradas a gente ainda não aprendeu a calcular negativos, porque também não existe.
que não exista, mas a gente não aprendeu ainda. Então, aqui, a gente sabe que não pode dar um número negativo. Então, se não pode dar um número negativo, o nosso x não pode ser menor que 3. Se não pode dar um número negativo, o nosso x não pode ser menor que 3. Então a gente vai escrever essa nossa equação aqui, ó, que é o nosso 3 menos x tem que ser maior ou igual a 0, certo? O 3 menos x dessa equação aqui tem que estar maior ou igual a 0. Agora a gente vai resolver isso aqui. Ó, vai colocar menos x, o 3 tá positivo, passa para o outro lado negativo, menos 3. Isso aqui não pode, né? Tem que fazer vezes menos 1. Vezes menos 1. Vezes menos 1. Aqui vai ficar x, vai ficar 3. O sinal, quando é uma equação assim, que tem maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, o sinal muda. Então, tá falando que menos x tem que ser maior ou igual a 3. Então vai ficar x tem que ser menor ou igual a 3. Entendeu? O nosso 3 tem que ser maior que o x. Agora a gente vai escrever tudo isso aqui. Escrever aqui. O nosso, vou colocar aqui do lado, tá? Nosso domínio da função tem que ser igual a x pertence aos reais, tá o quê? X menor ou igual a 3. Certo? Agora eu vou colocar uma bem complicada. Bem complicada mesmo. Vou apagar tudo aqui. Apagar. Demora, né, gente? Opa, aí minhas aulas demoram muito. Ai, ai. Qual que era? Uma bem difícil mesmo. Essa aqui. A função de x era igual a raiz de x menos 3 e 7 menos x. Agora complicou, né? Complicou. A gente sabe que quando o x, a raiz, está no nosso denominador, esse aqui é o numerador, esse é o denominador. A gente sabe que quando o x está no nosso denominador, não pode, essa equação aqui não pode dar igual a 0, porque não existe nenhuma equação que seja divisível por 0, porque 0 não divide ninguém. Então, logo, a gente sabe que 7 mais x tem que dar maior que 0. Ah, mas por que não é maior ou igual? É regra. Regra. Você não pode colocar maior ou igual, menor ou igual. Sempre quando for uma equação no denominador, maior só. Nunca maior ou igual, menor ou igual. Sempre maior ou menor. É regra. Também não sei porquê. Só sei que é regra. Então a gente já sabe que nosso 7 menos, ó. Coloquei mais x. Bem que você não corrigiu aí, hein? 7 mais x tem que dar igual a 0. E aqui a gente sabe que
o nosso x menos 3 tem que dar maior ou igual a 0. Certo? Se a gente for resolver isso tudo aqui, vai ficar menos x. Eu vou resolver essa aqui primeiro. Menos x menos vai ficar maior que menos 7. Você vai dividir por menos 1. Vai ficar x menor que 7. E aqui o nosso x menos 3 vai ficar coisa 0, né? Igual a 0. Vai ficar x maior ou igual a 3. Certinho? Então a gente sabe que x é menor que 7 e x é maior ou igual a 3. E agora, complicou. Como que eu coloco isso aqui em função? Como que eu vou colocar isso aqui em função, Angel? Domínio da função. Isso aqui você sempre vai colocar, gente. Decora. Você quer decorar. Isso aqui, ó. Esse começo que você sempre vai colocar. X pertence aos reais, tal que. Tá falando que x, tá falando aqui que x tem que ser maior ou igual a 3. Mas você vai colocar o 3 aqui, porque o 3 é o menor número da nossa equação. Então 3 é menor ou igual a x. Tá falando a mesma coisa. Se x é maior ou igual a 3, o 3 é menor ou igual que x. E o nosso x é menor do que 7. Tá falando x menor que 7. Tá vendo? Ou 7 maior que x. 7. Aqui tá dizendo. O domínio da função é igual. O x pertence aos reais, tal que o 3 é menor ou igual que x e o x é menor que 7. É assim que você escreve. Mas acabou por aí? Não acabou ainda. Vou apagar aqui. O que eu vou fazer? Quando a gente tem essa questão que cabe que entra dois números no nosso domínio da função, a gente vai fazer a reta. A reta, mais uma reta. A gente sabe que esse 3 aqui, tá incluído. Porque ele é igual, pode ser igual ao x. Então, se ele pode ser igual ao x, ele está incluído. Deixa eu colocar aqui, a bolinha fechada, porque está incluído 3. E aqui a gente vai colocar o nosso 7 com a bolinha aberta, porque ele não está incluído. Tá vendo? Porque ele é só, o 7 é menor que x, o 7 é maior que x, certo? E o x é menor que 7. E não está igual. Se tivesse menor ou igual, maior ou igual, a bolinha estaria fechada. A gente vai colocar aqui 7, jogou pra lá. A gente vai vir aqui nessa outra, desceu o pontilhado, sabe aqui, o 3 tá aqui, o 7 tá aqui, 3, os números do conjunto imagem, que eu acabei de explicar pra vocês, do conjunto imagem, vão estar aqui, o nosso x é tudo isso aqui. E é esse o conteúdo, viu, amiga? Amigo, pra vocês.